Quem achou Colossenses 3? O versículo é o 13, vamos lê-lo assim, olha. É a sequência de exortações do nosso irmão Paulo, e ele segue dizendo: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Está escrito aí assim? Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? O que Paulo está dizendo para os crentes. Ele está dizendo: suportem-se. Ele está dizendo: vocês têm que se suportar. E quando falo de suportar, é porque está chamando a atenção que vai chegar um momento que não vai ser fácil segurar a barra. Não é quando você fala, está pesado, suporta isso, não. É um chamado de atenção. Para chega aquele momento em que você fala: uau, aguentar o pastor de roda é difícil. Aí Jesus diz: suporte-o. Poxa, aguentar o irmão Filostrino é difícil. Suporte-o. Ah, não, mas a irmã Terbonilda, suporte-a. Não, mas vou falar com você. É difícil demais, suporte. E ele segue dizendo: perdoando-vos. Porque não é só suportar, porque tem gente que suporta e continua com raiva, com ódio e com ira. Ele diz: perdoando-vos uns aos outros. Eu suporto, mas pelo amor de Deus, suporte, mas perdoe. Paulo está dizendo. Mas não é qualquer suportar, não é qualquer perdoar. Ele diz: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É o que está escrito aqui. Todo mundo entendeu isso? Ah, pastor, então está dizendo que é para mim suportar o irmão? É. Pelo amor de Deus, então é assim mesmo? É. E não é qualquer suportar, não? Não. Não é qualquer perdoar? Não. É assim como Cristo perdoou. Você gostou do perdão de Jesus? Quem gostou do perdão de Jesus? Eu amei. Então é para você perdoar assim. É o que diz na oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nosso o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Então pronto. É do jeito que eu quero ser perdoado que eu preciso perdoar. E esse perdão não esconde a ira embaixo do tapete. Esse perdão não guarda a ira no bolso de trás. Eu tirei da frente, passei para o bolso de trás. Só mudei de lugar, mas ainda estou com ódio, com ira, com raiva, com mágoa, com rancor. E sempre me vem à tona aquela ira e eu salto. Não é assim que Deus perdoa. Se fosse, estava todo mundo morto. Você consegue entender isso? Que esse irmão que está do teu lado aí precisa ser suportado e perdoado. Aleluia. Pastor, quando eu perdoo e na primeira oportunidade que eu tiver, lá na casa do vizinho, eu falo mal daquela irmã, eu perdoei? Não. Pastor, quando eu perdoo e na primeira discussão que eu tenho, eu lanço em cara, trago em rosto aquilo, eu perdoei? Não. Eu não estou falando sobre perdoar a conta que o camarada te deve aluguel e você fala: não precisa pagar não, pô. Não é isso que eu estou falando não. Porque a Bíblia ensina muito bem: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que Cristo vos amou. Então se você deve, paga. Não é sobre isso. Está falando dessas ofensas que acontecem, esses problemas que acontecem entre os irmãos. Então suporte o seu irmão. Está dizendo que ele não é fácil mesmo não. Por isso que está aqui suportar. Ele está dizendo para perdoar como Jesus perdoou. Eu preciso te perdoar, você precisa me perdoar. Eu devo te perdoar, você deve me perdoar. E o perdão de Jesus é aquele que lança no mar do esquecimento a culpa do meu irmão. Sabe por que a gente tem visto tantos crentes rancorosos, amargurados, frustrados, sempre resmungões e, sabe, aborrecidos, porque não consegue perdoar nem a ele mesmo? Então como é que está? Então está sempre resmungando, ele não tem paz de espírito. E nós precisamos liberar perdão. Que coisa boa é perdoar. Que coisa boa. Diz uma irmã mandou para mim uma mensagem. As mensagens que ela estava mandando é só mensagem de cacetada, de toma na cara, chute no pescoço, rasteira, rabo de arraia, meia lua, sabe, só pancada. A última que mandou foi a cacetada, cuida da sua vida, envolve na sua... Outra pessoa falando, que assim são os covardes, né? Outra pessoa falando que cuida da sua vida e larga a vida dos outros, e não prega isso, nem prega aquilo. Aí eu mandei de volta assim: o amor de Deus
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as dons de consolação do Espírito Santo, eu não estou me exibindo não, estou só dizendo algo que aconteceu. Amém. Aí ela mandou assim de volta: amém, Deus abençoe vocês também, tá? Deus abençoe sua família também. Falei amém. Mas já são várias mensagens que eu tento responder. Alguém deve ter escutado aquela mensagem que eu postei como cada um dá o que tem. Então não é porque me mandam estrume que eu vou mandar estrume de volta. Não é essa a ideia do Evangelho. Nós temos condições de transformar estrume em rosas. A gente tem condição de receber alguma coisa que não presta e transformá-la em alguma coisa que presta. A gente é servo do Deus Altíssimo. E se porventura o outro irmão ainda não conseguiu, ainda está cheirando mal, vamos suportá-lo. Se ele ainda manda estrume, vamos suportar. Eu estou falando de irmão. Eu estou frisando isso porque tem gente que precisa discernir o que é irmão e o que não é. Lucas 18:5, nosso Senhor Jesus está dizendo assim, preste atenção: se o seu irmão pecar contra você, vai e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Paulo ensina a perdoar, ensina a suportar, bacana, mas olha o que Jesus ensina: não está fora o perdão e não está fora o suportar. Porém, se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Escute: mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem assim: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas pessoas, duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou, é o irmão falhão, furão, que vive aprontando, vamos dizer, não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Vocês estão me ouvindo? Eu preciso que você redobre a atenção que você tem para este púlpito. Aqui não está excluído nada do que Paulo falou. A mesma coisa, porém, Jesus está ensinando. O camarada falhou, suporte. Tanto que você tem que suportar, que você vai até ele. Olha, Derbonaldo, preciso falar com você. Você falhou comigo. Você pecou ou errou. Ou você viu ele cometendo um pecado, um erro. Viu o Justino Paraguaçu saindo do motel com a irmã Parafusina, ou sei lá com quem. O que você faz? Em vez de vir, pastor, vai até ele. Difícil, né? É mais fácil contar para outro. Mas a Bíblia ensina: vai até ele. Varão, já aconteceu com a gente aqui. Não quis te ouvir? Oh meu Deus, chama mais uns 2 ou 3 irmãos. Não é qualquer irmão não, porque tem irmão que é uma praga. Chama uns 2 ou 3 irmãos e vai até o cara. Fala: olha, já conversei com um parafusino aqui e tal. Ele tá explicando. Aí os outros irmãos olham, está aqui na Bíblia dizendo: rapaz, você está errado, confessa, vamos lá, o Senhor te perdoa, te ajuda. Eu falo: não, rapaz. Aí leva o caso para a igreja. A igreja, sabendo, vai tentar ajudar o rapaz de novo. Se ele não quiser aceitar a igreja, ele é o quê? Considera-o como se não fosse crente. Considera-o como não crente, gentil, publicano, um cobrador de impostos, que era a pior raça que havia naquela época. Então tire-o do meio, ele não faz mais parte da membresia, não faz mais parte desse corpo. Quem está me entendendo? Então suportar tem certos limites, o perdoar tem uns limites, claro. Aqui está falando para irmão, e aí nós vamos descobrir quem é e o que diz que é. Nem todo mundo que diz que é irmão é irmão. Nem todo mundo que sauda com a paz do Senhor, vem na igreja, toma santa ceia, é irmão. Porque nós temos a mania e o costume de sermos muito bonzinhos, falsos às vezes. Você não concorda com a vida que aquele cara leva, mas fala: pai do Senhor, você fala: pai do Senhor. O cara está todo errado. E a Bíblia nos ensina a tratar com o cara todo errado. Mas a gente pega e e a Bíblia não ensina isso. Se eu estou vendo que o cara está atrapalhado, eu vou nele. Olha, é assim, assim, assim. Se ele não quiser ouvir, não quis ouvir ninguém, não quis ouvir a igreja, olha, infelizmente, está desligado do nosso meio.
Não funciona com o irmão esse cidadão. Mas se porventura ele ouviu, talvez não ouviu o primeiro, talvez não ouviu o segundo grupo, mas quando chegou a igreja fala, opa, agora ele ouviu a igreja, ainda tem como perdoá-lo e ajudá-lo a seguir na caminhada. Vocês estão entendendo? Talvez alguém pergunte, mas espera aí, por que o cara sozinho não foi chamado? É por isso que eu costumo dizer que é preciso congregar. Não só por isso. Porque você viu que o primeiro que foi, não foi chamado de igreja? Vai e conversa com ele. O segundo grupo ainda não foi chamado de igreja, era um grupo. Mas depois teve a igreja. Uma quantidade maior, uma liderança. Porque na primeira ida, não foi chamado de igreja. No outro grupo que foi, ainda era um grupo. Mas depois, se não ouviu, leva o caso à igreja. Uma liderança, uma organização. Eu não vou cansá-los com tanto já. Eu tenho medo de vocês perderem o fio da meada, depois ir embora sem captar. Até aqui entenderam? Bacana. Vamos suportar o irmão. Vamos suportar, vamos perdoar. Está perdoado mesmo. Mas agora vamos aprender a discernir um pouquinho quem que é irmão. E como é que trata com o rapaz que é irmão e que você suporta. Porque suportar não é deixar o erro viver no meio da igreja. Suportar não é conviver com o erro como se ele fosse certo. Quem está me entendendo, diga amém. Eu suporto meu filho, que legal, mas eu não convivo com o erro do cara. Não. Como eu amo meu esposo, ele tem adultério. Que lindo, te perdoo, te amo. Não, você vai deixar? Opa, você está errado, meu irmão. Esposo, você está me traindo. Filho, você está falhando. Irmão, você está falhando. É conversar. Isso se chama amar o próximo. Porque quem ama o próximo tem coragem de chamá-lo no cantinho e conversar com ele. Essa forma de cristianismo que cada um cuida da sua vida, não é bíblico. A Bíblia não ensina você a conviver com todo mundo e cada um cuida da sua vida. Isso não é igreja. Tem crente que acha que fazendo isso ele está sendo culto, tá? Não. Está sendo socialmente ético. Não. Você está sendo desobediente. Porque a Bíblia ensina outra coisa. Errou? Conversa com ele. Eu não sei falar, eu tenho um pouquinho de, sabe? Aprenda então, você é crente para quê? Aprenda, a Bíblia está aí, os cultos estão aí. Aprenda a conversar com o irmão. Você está devendo se não sabe falar com o seu irmão. Bom, olha o que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a primeira registrada, porque mesmo escrevendo aqui, ele fala que já tinha escrito outra carta. Ele escreveu pelo menos 4 cartas aos Coríntios. Capítulo 5, versículo 11. Ele diz assim: o que eu digo é que, eu estou dando sequência da repreensão ou das repreensões que ele vinha aplicando aos coríntios, as encrencas que eles tinham e as confusões. Então ele fala: olha, vocês têm que se afastar dos impuros. Eu não estou falando para vocês se afastarem dos mundanos, porque não tem como. Para afastar de todo mundo, vocês têm que sair da terra, sair do mundo. Aí ele diz: o que eu digo é que, preste atenção, vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé. Vou repetir: vocês não devem ter nada a ver com alguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou é difamador, ou ladrão. Com gente assim vocês não devem nem comer uma refeição. Eu nem vou falar das coisas mais extravagantes aqui, porque a idolatria, quando você entra nela aqui, se pega ali no grego, está falando até daqueles que adoram a mamon, o dinheiro. O avarento aqui, a mesma coisa. Quero. Estou atrás de dinheiro, eu quero. Não tenho tempo para nada, eu só quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Jesus é aquele amuleto da sorte para conseguir dinheiro. A fé é um amuleto da sorte para ficar mais rico. Ele está falando desse camarada, que ele quer a igreja, mas para poder preencher as suas necessidades financeiras. Tudo que ele faz é voltado para ter de novo. Eu quero mais, eu quero ficar rico. Eu sou avarento mesmo. Ele não faz uma negociação a não ser para ganhar. Ele não faz nada sem pensar em lucro. Eu tenho que ganhar. Ele é avarento. Está dizendo: não tenha nada que ver com esse tipo de gente. Nem senta para comer com ele. Voltamos lá no início: suportando-vos uns aos outros. Mas nem todos os outros são irmãos. Quando você
identificar no meio da igreja um avarento, vai nele e fala: irmão, querido, a paz do Senhor, olha, vejo vivendo momentos de avareza, e a Bíblia diz assim, assim, assim. Eu sou avarento por quê? Porque avarento é isso e isso, e você está assim: rapaz, eu nem tinha percebido, vou mudar a minha vida. Mas você dizer: não, vou continuar assim mesmo, eu quero ficar rico, eu quero ficar cada vez mais dinheiro, meu filho, eu quero dinheiro, sai fora dele. Mas se ele é difamador, o que é difamador? Pai, Senhor, mas é difamador. Aleluia, difamador. Santa Ceia, mas é difamador. Canta comigo, mas é difamador. Vai na igreja, mas é difamador. Sai do capaz do Senhor, mas é difamador. Fale línguas, mas é difamador. Sai dele. Primeiro você vai suportá-lo, depois vai repreendê-lo, mas se ele não quiser ouvir, tchau. O difamador é aquele que, mesmo sendo verdade o que ele disse, ele está errado de levar para a rua. O difamador é aquele que, se ele souber que o irmão Giliardi, infelizmente, ontem à noite, discutindo com a esposa, falou: vai para casa do chapéu. E ele ouviu, vai para o rio e fala: rapaz, o irmão Giliardi ontem falou: vai para casa do chapéu. É verdade. Nós somos o povo da verdade. Mas ele é um difamador. Ele pode não ser mentiroso, mas é difamador. Difamador é aquele que leva também o que não é verdade. Mas o difamador é aquele que pensa que porque é verdade o que ele está falando, ele pode falar. Difamador é aquele que não tem controle na língua. Se ele vê uma coisa errada, ele já está ligando e falando: olha. O difamador tem prazer em sujar o nome das pessoas, em levar a desgraça que aconteceu na vida do outro para o outro. Ele tem vontade de contar o mal que aconteceu. Se você convive com alguém assim, que é fofoqueiro, gosta de falar mal da vida dos outros, que vive de blá blá blá, que se junta e fala e xinga e conversa, fala mal de todo mundo. Tem crente que fala mal até do pastor. Até. É o alvo principal na igreja, que bobeira, né? Até do pastor. É o alvo principal. Mas ele fala com carinho, ele fala: nossa, pastor, é uma bênção. Porém, ele é velhaco, ele fala assim: não, você viu, nós passamos uma bênção. Viu a pregação ontem? Que linda. Porém, aí ele solta. A cobra não consegue deixá-lo quieto. Satanás está ali colado com ele. O difamador está de braços dados com o diabo. Que esse é o trabalho de Satanás: difamar, roubar, destruir. E o difamador, ele assim, ele gosta. Estou batendo um papo com o prefeito Marcos aqui, tal coisa, o difamador chega: vocês estão falando sobre isso, tal. Ele já está assim com a língua. Acaba logo para me poder ir por Face, ou por WhatsApp, ou por Instagram, ou por Twitter. O capetólogo, ele tem um local onde ele está doido para falar. Ele precisa logo pegar o WhatsApp. Ele não consegue. Ele quer falar antes do diabo. Eu chego primeiro, porque se eu demorar, Satanás fala na minha frente, aquele atrevido, eu que tenho que falar. E a Bíblia diz: difamador nem se sente para comer com ele. Tudo bem que a força do comer com ele recaía sobre os judeus, porque quando um judeu comia com o outro, ele estava dizendo: você é o cara. Quando o judeu comia com o outro, está dizendo: eu confio em você, você faz parte do meu povo. Conosco não tem tanta força o comer junto, porque a gente come com tudo quanto é tipo de jeito. No trabalho, na escola, na rua. Mas o judeu não, o judeu quando sentava só com o judeu. Só com família. Tanto que eles tinham essa separação na Santa Ceia, ou na ceia do Senhor. Não lembra lá que Paulo fala: vocês se ajuntam num cantinho, outro no outro cantinho, outro no outro cantinho. Tem gente que tem fome no combinado, e os que tem muito, come muito, enche a barriga. Eles tinham esse costume. Igreja não é assim, não é? Mas nesse caso Paulo está falando: quando você discernir, esse camarada tá, essa muchacha, este muchacho, como habla el miserável. Bate ele, fala: filho, vem cá, você está difamando. Tem nada pior, irmão, do que você estar aqui dando glória a Deus, né, na sua casinha, com sua família, e o cara está lá, tem um da língua de você.
coisa terrível você está aqui, poxa, orando, talvez a irmã está lá orando pelo abençoado. O abençoado está, aquela miserável, não suporta, Deus, não sei o que tem lá. Observe o que eu vou lhe dizer agora. Se eu estiver mentindo, você me diz. Você já notou que o difamador vive em miséria? Aqui. Já notou que o cara que gosta, a pessoa que gosta de estar falando dos outros, ele vive de uma vida miserável. Não tem prazer, não tem alegria real, ele não tem prazer nas coisas que faz, ele está sempre descontente, é difícil realizar-se, ele nunca anda, só fica parado no mesmo canto. Eu não estou falando mal de nenhum fofoqueiro aqui não, tá? Seu difamador, eu estou te ensinando a deixar a difamação para lá. Ele não vai, é porque eu não mando indireta, é direta mesmo. Então ele não avança, está agarrado. Algumas pessoas pensam, ele está falando isso porque eu sou difamador. Então toma vergonha na cara desde de ser. Se porventura você se encaixa em alguma dessas coisas negativas que foram ditas, mude. Peça a Deus ajuda. Peça ajuda a um irmão que você tem confiança. Peça ajuda primeiro a Deus. Fala, Senhor, me livra dessa situação. Se é imoralidade, saia dela. Se é difamação, saia dela. Se porventura é beberrão, saia dessa coisa louca. Se é idólatra, fuja disso. Em nome do Senhor Jesus. Se é avareza, pede Deus libertação. Vamos viver para Cristo. Ele está às portas para voltar.